Abraham González Pacheco es un artista mexicano, originario de un pueblo muy cerca de la Ciudad de México que se llama San Simón el Alto. Y la práctica de Abraham es una constante búsqueda o un interrogatorio sobre su propia identidad. Su familia no sabe cuál es su descendencia, no pertenecen a ningún grupo étnico ni a ningún grupo indígena. Son un poco un ejemplo de muchos de los pueblos que surgieron en México después de la Revolución, el siglo pasado, y que se formaron a través de la migración. Entonces, a través de muchos mitos e historias personales, Abraham hace sentido de su identidad. Él es muy crítico de la romantización de la historia de México, de la identidad homogeneizada que se ha impartido por el Estado a partir de la Revolución. Esta pieza en gran formato que se hizo especialmente para arpa es un toldo comercial, un estilo de techo, con fragmentos de sacos, y estos sacos los consigue en mercados en el centro de la Ciudad de México. Son sacos de segunda mano que son muy accesibles, se venden por muy poco dinero, sobre todo a personas que vienen migrando del campo a la ciudad para conseguir trabajo. La imagen que van a ver es una especie de Dios que va en descenso, como en caída libre. Se llama el paracaidista y justamente no tiene un paracaídas, y habla de esta promesa fallida del progreso, ¿no? Es una pieza muy personal, pero también tiene toda esta parte muy política que siempre está muy presente en el trabajo de Abraham. Na verdade, a ideia da fonte era uma coisa que eu já vinha há muito tempo pensando em fazer essa referência a uma fonte, a usar a ideia da fonte pública como uma forma de representação, né? Assim como existem obeliscos, figuras, esculturas públicas, assim, a fonte é um lugar que, como categoria de representação escultórica, existe desde uma praça clássica até a ideia de uma cidade contemporânea, da paisagem urbana. Então, essa ideia da fonte sempre me perseguia e aconteceu muito organicamente no caso desse trabalho, porque eu, quando estava pesquisando, a forma mais lógica de guardar o trabalho era empilhando. E ao empilhar eu descobri essa forma desse espécie de coluna, né? Esse elemento fálico, e que é muito escultural. Então foi uma coisa onde a função, de uma forma muito harmoniosa, se juntou à estética. E esse nome eu acho que faz referência tanto a uma entidade feminina, assim, mas também a ideia de mina d'água, né? De uma mina, uma fonte de água. Então eu acho que existe essa tensão entre trazer por esse lado do totem, de uma coluna, e ao mesmo tempo falar desse lado fluido, suave, delicado, que tem a ver com a água e várias simbologias também associadas à água. Eu acho que isso faz parte muito do meu trabalho, que é trabalhar com essa percepção das coisas que que estão à nossa volta, né? Então, mesmo para mim, depois que eu comecei a fazer essa pesquisa desse objeto, eu comecei a perceber mais esses objetos ainda existentes. Então, eu tenho um lado, assim, uma espécie de uma arqueologia, né? E eu acho que o trabalho tem a ver com isso, com uma espécie de uma arqueologia dessas estruturas. E falando de arqueologia, é meio isso, porque esse objeto não é ele inteiro, né? É como se fosse um osso do objeto, essa concha que é parte do objeto em si, mas não é ele na íntegra. E nesse caso ele foi muito pouco modificado. As cores eu não adicionei tinta, eu fui retirando algumas coisas que tinham neles. Então é mais um trabalho de subtração do que de adição. E essas coisas tem várias famílias de interferências, né? Então tem nomes escritos na superfície do orelhão,
tem pichação, tem furo, e tem aí toda uma história contada em cada carcaça desse orelhão, né? E que tem a ver com essas pessoas que passaram, que usaram, a relação delas com a cidade, com a rua, e essas narrativas me interessam.